Um dos serviços que vocês fazem lá é sobre os filhos viajarem, né? Tipo, Isso, autorização. autorização de viagem internacional. Uhum, É bom a gente falar um pouco sobre isso, porque não é uma coisa... Eu acho que o Brasil é um dos países mais rigorosos em relação a isso, É inclusive. sim, absolutamente, concordo com isso que você está falando. Porque como que faz? Existem dois caminhos. Você vai fazer o passaporte do seu filho, inclusive dá para fazer o passaporte do seu filho. Se seu filho está lá no Brasil, você faz uma procuração, você vai conseguir resolver o passaporte do seu filho, vai conseguir tirar o passaporte dele. No passaporte, pode colocar descrito lá que autoriza a criança a viajar com desacompanhado ou só com um dos pais. Ainda assim, acontece muito problema das companhias aéreas não liberarem a criança viajar, mesmo com aquela autorização do passaporte. Então você está no passaporte bonitinho lá, já dizendo. Aí você chega no aeroporto... Tem problema. Então, assim, é um serviço rápido, baratinho, entendeu? Então, a gente instrui os brasileiros a fazer mesmo assim, mesmo com a autorização no passaporte, a gente instrui, faça a autorização de viagem. E aí tem a nacional e a internacional. Então, se seu filho vai fazer conexões dentro do Brasil, né, vai depender do tipo que vai ser a viagem, ele vai precisar de uma autorização de viagem nacional e de uma internacional. Dentro do Brasil você ainda precisa ter? Absolutamente sim, é para questão de segurança. E aí, como que funciona? Aí vai mostrar lá para a companhia aérea, e aí você passa pelo guichê da Polícia Federal, que vai checar a documentação, tudo certo, pode embarcar. Né? Então, esse documento só é válido, isso é importante, que o pessoal procura muita gente, só é válido para crianças com documento brasileiro saindo do Brasil. Porque você está aqui fora, você está na Europa, eles não estão nem aí, você não precisa de nada, você só precisa de seu sobrenome bater com o sobrenome do seu filho. Que é outra coisa, Felipe, extremamente importante, que sabe o que acontece demais? Brasileira, sai do Brasil, casa... Muda de nome, às vezes divorcia, às vezes quer casar de novo, já tá casando de novo, e lá no Brasil ainda tá como solteira. Aí, ó a bucha. Aí o passaporte da mãe tá lá com um sobrenome diferente do passaporte do filho. Sim. Aí você tá saindo do Brasil, meu bem, para aquilo da bucha, é assim, uma grande possibilidade. Brasileiro saiu do Brasil, tem uma vida fora do Brasil, é obrigatório que ele mantenha a vida civil dele lá no Brasil organizada. E isso pode trazer muita bucha. Então, assim, casou fora do Brasil, registra seu casamento lá no Brasil. Divorciou, registra lá no Brasil também. Entendeu? Isso é muito importante. Fez alteração de nome, qualquer tipo de alteração, faz no Brasil. Antes que você faça lá no Brasil, converse com a Help Cartório, porque não é uma coisa simples. Eu vou lá. Por exemplo, a criança nasceu fora do Brasil e ela precisa ser registrada lá no Brasil, não é mesmo? Para que ela seja brasileira nata, existem dois caminhos. Até para ter o passaporte. Para ter o passaporte e não precisar fazer uma imigração brasileira no futuro, um processo imigratório. Então, ela precisa ser brasileira nata. Para isso acontecer, existem dois caminhos. Um caminho vamos dizer que a criança nasceu aqui na Irlanda. Então, você vai precisar... Vai no consulado brasileiro, né? E faz o registro. E aí, eles vão emitir uma certidão consular para você, do seu filho. Só que esse registro não é automaticamente no Brasil. Precisa fazer o registro no Brasil. O outro caminho seu filho nasceu aqui na Irlanda, você vai fazer o apostilamento dessa certidão, traz para a Help Cartório que a gente resolve isso para você, tá? Relacionado a casamento, de certidão de filho, é simples. Faz esses dois caminhos, dá certo. Agora, se é casado, se você se casou fora do Brasil e vai simplesmente num consulado fazer o registro, a gente desaconselha isso. Porque os registros saem tudo errado e aí vai fazer lá no Brasil... Peraí, como assim? Se você é casado... Você casou fora do Brasil, vou falar do Reino Unido. Como que é no Brasil? Existe comunhão parcial de bens, separação total de bens e comunhão universal. Sim. E tem uma esqueci dos aquestos, esqueci o nome da outra. Mas essas três são as que a gente mais fala, né? Sem precisar de prenup, né? Sem precisar... Aí você lá no próprio cartório você já faz isso. Não, você não vai precisar de um pré-nupcial se você for casar com comunhão
parcial de bens, Sim, né? sim. Que é o automático. Sim. Se você for casar com separação total ou com comunhão total, você vai precisar Sim. de um acordo pré-nupcial. Isso. Então, o que acontece? No Brasil, ele enxerga essas formas de divisão de bens, de comunhões e etc. De casamento, né? E o que acontece? Vários países não têm isso. Por exemplo, o Reino Unido. Você casou lá no Reino Unido, aí você vai lá no consulado brasileiro, eles não vão colocar direitinho lá qual que foi o regime de bem escolhido, porque o regime de bens adotado no Reino Unido não existe no Brasil. Então, por isso que é extremamente, quando for fazer o registro de um casamento, não simplesmente vá direto ao consulado. Isso é uma sugestão nossa, tá? Isso é uma sugestão nossa. Então, assim, não faça isso. Procura help cartório, conversa com a doutora Júlia, que ela vai dar o guia para você certinho do que é de qual que é o melhor caminho a ser tomado. Isso pode trazer muito problema. Mas, assim, muito problema mesmo. Entendeu? De que? Da pessoa achar que tá lá com os bens seguros e não tá, ou vice-versa? Isso também. E agora você imagina, vamos pensar no caso de... fez um registro, não colocou a forma, né, que foi, se foi comunhão parcial de bens, se não foi, etc. Aí registrou no consulado, o consulado não colocou isso para você. Aí você tem que fazer a atualização da sua vida civil lá no Brasil. Beleza, chegou lá no cartório, o cartório vai falar assim, mas não sei que regime de bens é esse aqui. Aí o que aconteceu? Seu pai morreu. E você precisa resolver isso para poder resolver o inventário. Senão você não resolve o inventário. Você não faz ideia do tamanho da bucha que isso vira. Entendeu? Então, o serviço que a gente faz é abrir essas portas e essas situações altamente complexas que a gente não sabe, nós brasileiros comuns, a gente não sabe disso, mas a doutora Júlia sabe. Entendeu? E serviços relacionados a esse que você falou, tipo de morte de um familiar, você é herdeiro, você tá morando fora, é herdeiro de alguma coisa, e aí morre alguém lá, você tem como resolver algum tipo de burocracia? Absolutamente sim. Você consegue resolver, inclusive o inventário mesmo, dependendo da situação do inventário, você consegue resolver. Por exemplo, o que a gente mais faz é procuração, né? Porque normalmente deixou bens e tem outros herdeiros e querem resolver com um advogado lá daquele local. Mas mesmo assim, mesmo você estando fora, existe a possibilidade de você ser a pessoa responsável para poder resolver aquilo ali também, entendeu? Existe a possibilidade. Porque, sabe uma coisa que a gente percebe muito? Quem tá fora é mais desprendido daquela situação de quem tá lá dentro, porque existe uma guerra muito grande. Então, às vezes, a pessoa muito... A família lutando lá pela mixaria, né? Normalmente uma mixaria. Acontece. E isso acontece muito. E quem tá fora, muitas vezes, não tem essa loucura de quem tá lá, né? Sim. É mais desprendido. E às vezes essa pessoa, se ela quiser ser a meeira, né? Ela quiser ser a responsável para resolver aquilo ali, ela pode ser que o inventário seja mais rápido. E tem outra coisa, existe também inventário no extrajudicial, que a doutora Júlia é especialista nisso também, que você consegue fazer tudo pelo cartório. Entendeu? Você precisa ter um advogado, mas você consegue fazer tudo pelo cartório também. Então, assim... por exemplo, um inventário, quem não sabe aí de inventário de 15 anos, 7 anos, 10 anos que não consegue se resolver, e no inventário no extrajudicial, dependendo do caso, 6 meses se resolve. É maravilhoso. O extrajudicial, deixa eu explicar aqui o que é o extrajudicial, que é muito importante. Explica. É o que não precisa ir para o juiz decidir. Porque qual que é um problema hoje lá no Brasil? O judiciário está super lotado. Não consegue resolver tudo que tem lá, toda a demanda. Então, existe o extrajudicial, que normalmente é resolvido com a ajuda do cartório, só que você precisa de um suporte. Você não vai lá no cartório, o cartório vai resolver para você. Você precisa de um advogado, você precisa de alguém para te ajudar com aquilo ali. Isso é quando é amigável, né? Quando tá Só todo mundo... quando é amigável, exatamente. Todo mundo tá de acordo ali com a divisão dos bens, essas coisas. Isso. Quando existe acordo, dá para fazer pelo extrajudicial. Se tem briga, vai sofrer lá no judiciário mesmo. Vai ficar anos lá. E vocês ajudam a processar alguém? Depende do tipo de processo. Eu já tive que processar alguém. Depende do tipo de processo, mas a gente prefere fazer acordo. Acordo é melhor. Verdade. Depende.
Acordo é melhor, sabe por quê? O que acontece, Felipe? Quando você vai pro judiciário, alguém vai resolver sua vida por você. Alguém vai resolver a questão. O juiz. Exatamente, o juiz. Pessoa que nunca te viu na vida, entendeu? Que não sabe realmente quem é você. Agora, se você senta com a outra pessoa, entendeu? E acha um meio termo, todo mundo sai ganhando. Então, o acordo é sempre a melhor alternativa, no meu ponto de vista. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.